Por um ano inteiro, uma cidade inteira foi engolida pela guerra. Cercada, faminta, bombardeada, de um lado, um rei absoluto com um exército gigante. Do outro, um imperador doente, com um punhado de leais. Esta é a história de como a coragem de um homem decidiu o destino de Portugal. O cerco do Porto não foi apenas mais uma batalha na história portuguesa. Foi o momento em que a resiliência e a determinação de poucos se sobrepuseram à força de muitos, moldando para sempre o futuro da nação. Foi um ano de sacrifício, de heroísmo e de dor, onde uma cidade se tornou o bastião da liberdade. A história que vamos contar hoje é sobre um conflito que dividiu um país e colocou irmão contra irmão, mas que no final uniu uma nação em torno de um ideal. Prepare-se para mergulhar no coração de uma das mais dramáticas e decisivas sagas da história de Portugal. Para entender o cerco do Porto, precisamos voltar um pouco. Para 1828, Portugal está mergulhado numa crise política profunda. O trono pertence, por direito, a uma criança, Dom Maria da Glória, filha de Dom Pedro, que naquele momento é imperador do Brasil. O tio de Maria, Dom Miguel, deveria ser apenas o regente, governando em nome dela e respeitando a Carta Constitucional, um documento que limitava o poder do rei e garantia direitos e liberdades aos cidadãos. Mas Dom Miguel tinha outros planos, ambicioso e apoiado pela nobreza mais conservadora e pelo clero. Ele rasga a Constituição, declara-se rei absoluto e inicia um período de perseguição feroz a todos os que defendiam as ideias liberais. É o início da chamada Guerra Civil Portuguesa. Do outro lado do Atlântico, Dom Pedro, o irmão mais velho, assiste a tudo com preocupação. Ele é o pai da rainha deposta e um liberal convicto. Ele não pode aceitar que seu irmão destrua o projeto constitucional que ele próprio havia outorgado. A situação é complexa. Dom Pedro é imperador do Brasil, uma nação agora independente. Intervir em Portugal não seria simples, mas a honra e o dever para com a sua filha falam mais alto. Em 1831, ele faz uma escolha drástica. Abdica do trono do Brasil em favor de seu filho, o pequeno Dom Pedro II, e parte para a Europa. Agora, ele não é mais um imperador reinante, mas sim um duque, o Duque de Bragança, um homem com uma missão: restaurar o trono da sua filha e a liberdade em Portugal. Mas ele está longe, sem um exército, sem recursos, enfrentando um irmão que controla todo o aparato militar do reino. Aos olhos de muitos, a sua causa parecia perdida. Mas Dom Pedro estava prestes a provar que a audácia pode ser a arma mais poderosa. Então, Dom Pedro chega à Europa, mas não a Portugal. Ele se estabelece nos Açores, um território que permaneceu leal à causa liberal. Lá, ele começa a juntar as peças do seu plano audacioso. Ele reúne um pequeno exército, conhecido como o Exército Libertador. Era uma força heterogênea, composta por cerca de 7.500 homens. Havia liberais portugueses que fugiram da perseguição de Dom Miguel, mas a maioria era formada por mercenários estrangeiros ingleses, franceses, belgas, poloneses, aventureiros e soldados de fortuna atraídos pela promessa de pagamento e pela causa da liberdade. Em julho de 1832, essa pequena armada parte dos Açores. O destino, a lógica militar diria Lisboa, a capital. Mas Lisboa estava fortemente defendida pelas forças miguelistas. Dom Pedro faz uma jogada de mestre, uma aposta de alto risco. Ele contorna a capital e aponta seus navios para o norte de Portugal. No dia 8 de julho de 1832, a frota liberal surge na costa. Perto de Vila do Conde, o desembarque acontece na Praia dos Ladrões, hoje conhecida como Praia da Memória, no Mindelo. As forças miguelistas na região, pegas totalmente de surpresa, e em menor número, recuam sem oferecer grande resistência. No dia seguinte, 9 de julho, Dom Pedro e seu exército marcham sobre a cidade do Porto. As autoridades miguelistas, em pânico, abandonam a cidade, que se rende sem um único tiro. Em um ato de pura audácia, Dom Pedro, com seus 7.500 homens, acabava de tomar a segunda maior cidade do país. Parecia uma vitória espetacular e relâmpago. Mas o que parecia ser o fim da campanha era, na verdade, apenas o começo do verdadeiro inferno. A tomada do Porto
Foi uma vitória brilhante, mas que rapidamente se transformou numa armadilha mortal. Dom Pedro e seus homens esperavam que a sua chegada inspirasse um levantamento liberal por todo o país. Isso não aconteceu. A maior parte de Portugal permaneceu sob controle de Dom Miguel, que agora podia concentrar todo o seu poderio militar contra a cidade rebelde. Rapidamente, um exército miguelista gigantesco, com cerca de 80.000 homens, converge para o porto e estabelece um cerco implacável. A cidade invicta estava agora completamente isolada por terra. Começava um dos episódios mais longos e brutais da história militar portuguesa. Por mais de um ano, do verão de 1832 ao verão de 1833, o porto foi submetido a um verdadeiro inferno. A vida dentro das muralhas tornou-se uma luta diária pela sobrevivência. Os bombardeamentos eram constantes, dia e noite. As balas de canhão, chamadas de malhados, caíam sobre casas, igrejas e hospitais, espalhando morte e destruição. Mas a artilharia não era o único inimigo. A fome começou a apertar. Com as linhas de abastecimento cortadas, os alimentos tornaram-se escassos e caríssimos. As pessoas comiam cães, gatos, ratos. E como se não bastasse, Bioadoen, surtos de cólera e tifo varreram a cidade superpovoada e sem condições de saneamento, matando milhares de civis e soldados. Em meio a todo esse sofrimento, Dom Pedro poderia ter fugido pelo mar, que era a única via de contato com o exterior. Mas ele não o fez. Ele ficou. A sua decisão de permanecer na cidade sitiada, partilhando o mesmo destino que o seu povo, foi o que transformou a defesa do porto numa epopeia. Ele liderava nas trincheiras, visitava os hospitais improvisados, conversava com os soldados e com os cidadãos. A sua firmeza era o pilar que mantinha viva a chama da resistência. O contraste entre os dois irmãos durante o cerco não poderia ser maior. Enquanto Dom Miguel comandava a guerra à distância, a partir de um palácio, Dom Pedro estava no centro da ação, na linha da frente. Ele não era um rei que enviava seus homens para morrer. Ele era um soldado que lutava ao lado deles. Mesmo sofrendo de tuberculose, uma doença que o consumia lentamente e lhe causava febres e tosses constantes, ele não se deixava abater. Há inúmeros relatos de como ele montava a cavalo e, debaixo de fogo inimigo, percorria as linhas defensivas para inspecionar as posições e encorajar as tropas. A sua presença física, nas trincheiras, o seu desprezo pelo perigo, tinha um efeito eletrizante no moral dos defensores. Ele ganhou o apelido de Rei Soldado. Seus inimigos, de forma depreciativa, o chamavam de Imperador de Baratina, uma referência a uma ópera sobre um rei de um reino miserável. Mas Dom Pedro abraçou o título com orgulho. Sim, ele era o rei de uma cidade faminta e bombardeada, mas era um rei que estava ali, sofrendo com seu povo. Essa liderança pelo exemplo conquistou o respeito e a lealdade de todos, desde o mais humilde voluntário portuense até o mais cínico mercenário estrangeiro. Eles não lutavam mais apenas por dinheiro ou por um ideal abstrato de liberalismo. Lutavam por aquele homem, o homem que se recusava a abandonar o barco, mesmo quando ele parecia estar afundando. A coragem de Dom Pedro não era uma pose, era o combustível que alimentava a resistência impossível do porto. Ele provou que a verdadeira liderança não vem da coroa, mas do caráter. Após quase um ano de resistência heróica, a situação no porto era desesperadora. A cidade estava exausta, mas a determinação de Dom Pedro e dos seus defensores finalmente começou a dar frutos. A salvação, como a invasão, veio pelo mar. A pequena marinha liberal, comandada pelo oficial britânico Charles Napier, conseguiu vitórias cruciais contra a esquadra miguelista, garantindo o controle do oceano. Isso permitiu que reforços, suprimentos e novas tropas chegassem ao porto, violando o bloqueio e aliviando um pouco a pressão sobre a cidade. Com essas novas forças, Dom Pedro e seus generais puderam finalmente passar da defesa para o ataque. Eles elaboraram um plano ousado, uma segunda jogada de mestre, enquanto a maior parte do exército miguelista continuava obcecada em tomar o porto. Uma parte do exército liberal, sob o comando do Duque da Terceira, embarcou em navios e zarpou para o sul do país. Eles desembarcaram no Algarve, uma região pouco guarnecida,
e iniciaram uma campanha relâmpago em direção a Lisboa. As forças de Dom Miguel, presas numa tenaz estratégica, menos com um grosso do exército empatado no cerco ao porto, e uma nova frente se abrindo rapidamente no sul, entraram em colapso. Em julho de 1833, o Duque da Terceira entra vitorioso em Lisboa. A guerra, para todos os efeitos, estava decidida. A espinha dorsal do absolutismo havia sido quebrada não por uma única batalha, mas pela resistência obstinada do Porto. Dom Pedro venceu o seu irmão não apenas no campo de batalha, mas acima de tudo, em determinação e coragem. A vitória liberal era uma realidade. O cerco do Porto não foi apenas uma batalha. Foi um teste de caráter para uma nação inteira. Foi o momento em que Portugal teve que escolher entre o passado absolutista e o futuro constitucional. A firmeza de Dom Pedro e a resiliência do povo do Porto transformaram o que poderia ter sido uma derrota humilhante no símbolo máximo da luta pela liberdade. Dom Pedro, o rei soldado, não viveu muito tempo para ver os frutos da sua vitória. A tuberculose, agravada pelas dificuldades do cerco, o levaria menos de um ano após o fim da guerra. Mas ele cumpriu a sua missão. Garantiu o trono para sua filha, Dom Maria II, e, mais importante, garantiu que Portugal seria governado por uma Constituição, um regime liberal que, com altos e baixos, moldaria o país para sempre. O Porto ganhou o título de Cidade Invicta, a cidade não conquistada menos, e no seu coração, onde hoje repousa o de Dom Pedro, ficou para sempre gravada a memória de que a coragem de fato decide a história. Gostou de conhecer esta história épica? A coragem demonstrada no cerco do Porto é um lembrete poderoso do que somos capazes nos momentos mais difíceis. Se este vídeo te inspirou, curta, compartilhe com seus amigos e, o mais importante, inscreva-se no canal para mais vídeos que revelam os momentos mais decisivos e corajosos da história. Agora quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Você teria resistido no Porto? Obrigado por assistir e até a próxima.